Hoje a gente vai aprender a fazer dinheiro. Como? Sem investimento em equipamento, só tempo. Se você gastar um pouquinho de tempo, você vai conseguir fazer com que as suas máquinas produzam mais e por mais tempo. Eu vou ensinar 4 passos simples que, se você seguir, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir aumentar a produtividade das máquinas que você tem aí. Então vem comigo. Só para dar um pouco de contexto, para quem não viu os vídeos anteriores, nós estamos fazendo o projeto de uma estribadeira. É uma máquina que dobra e corta ferro para construção civil. Então, basicamente é um pretexto para poder ensinar algumas coisas aqui no YouTube para quem tem interesse em aprender. E essa máquina, ela tem um inversor de frequência que vai servir como desbobinador do material, um servomotor que vai tracionar esse material para frente, e 2 cilindros pneumáticos, um para fazer a dobra do material e outro para fazer o corte dele. Uma estribadeira automática, hoje, ela deve ter um tempo de ciclo em torno de 5 segundos. 4,5, 5, 5,5, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que em uma hora, em 3.600 segundos, se a gente faz uma peça a cada 5 segundos, você tem ali em torno de 720, 800 peças por hora. Entre 700 e 800 peças por hora. Então, numa máquina como essa, se você conseguir economizar 1 segundo em tempo de ciclo, fazer com que a peça seja executada 1 segundo mais rápido, você tem um ganho de 20%. E quando eu falo 20% de produção, é 20% a mais de faturamento, porque você não teve custo nenhum a mais, sem nenhum investimento em outras linhas de produção, sem aumentar turnos, sem fazer nada de grandioso, nada de diferente, você consegue produzir 20% a mais. Isso é excelente, né? Ó, vamos analisar o que a gente tem aqui nessa máquina, mas serve para qualquer uma. Então a gente sempre vai ter um acionamento, um atuador e uma carga. Esse acionamento pode ser um servo-acionamento, como a gente já viu antes. O atuador pode ser um servomotor e a carga aqui pode ser um fuso, por exemplo, ou uma roldana, ou uma alavanca. Isso também pode ser um inversor de frequência, um motor elétrico e a sua carga, um desbobinador. Ou o que nós vamos fazer agora, que é um cilindro pneumático, a gente tem uma válvula, um cilindro pneumático e, nesse caso aqui, uma faca. Deixa eu mostrar. Então, a gente tem aqui, ó, uma válvula, deixa eu liberar espaço. Aqui nós temos um cilindro pneumático e aqui nós temos a carga que vai ser movida por esse cilindro pneumático. Imagino que todos que assistam o canal já estejam familiarizados com um sistema como esse. Mas de qualquer forma, se você não está, eu vou explicar. Uma válvula pneumática, você tem geralmente, né, se você for controlar ela com um CLP, você vai ter aqui solenoides. Então aqui são 2 solenoides. A gente tem a solenoide responsável por deslocar a válvula para recuar o cilindro e a solenoide responsável por deslocar a válvula para a posição onde o cilindro vai avançar. Tá? Então nós temos aqui a válvula. E é mais ou menos isso fisicamente. Ela é mais ou menos dessa forma. Eu fiz assim justamente para ficar um pouco didático para quem não está acostumado ou nunca viu uma válvula por dentro, um sistema como esse. Então, imagine aqui. Quando você liga a solenoide lá no CLP, você liga aqui, por exemplo, a válvula avançar. Ele vai puxar o centro da válvula para essa posição. Ao fazer isso, o ar ele vai entrar aqui no meio, vai passar por esse caminho, vai chegar na câmara traseira do cilindro e vai empurrar o cilindro para frente. Ok? Simples. Agora, para fazer esse cilindro recuar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro desligar a solenoide avançar e ligar a solenoide recuar. O que ela vai fazer? Ela vai puxar a válvula para essa posição, fisicamente. E o ar agora, a pressão agora ela vai subir e vai chegar nessa via. Isso aqui vai se inverter e nós teremos agora ar pressurizado entrando na câmara frontal do cilindro. Isso vai fazer com que o cilindro comece a recuar. Primeira coisa que acontece, o sensor de cilindro avançado é desligado. Depois, o sensor de cilindro recuado é ligado. Presta atenção na sequência com que as coisas acontecem, porque isso é o importante. Ok, chegou aqui atrás. Vamos avançar o cilindro agora. Então eu não estou nem olhando aqui o que acontece com a faca, que a gente tem os 2 sensores de faca recuada e faca avançada. Vamos lá.
começa por aqui. O ideal é sempre você ter o sensor no atuador, indicando se o atuador realmente se movimentou, e um sensor na carga, indicando que a carga moveu, que não houve, por exemplo, um rompimento, algum problema aqui no meio do caminho. No caso de um motor, imagina um servomotor, onde você tem um redutor na frente dele, depois você tem um fuso que vai deslocar uma mesa. Então, muitas vezes o ideal é que você tenha o próprio encoder do servomotor de um lado e um sensor depois de toda a transmissão lá na frente, ou um encoder linear na mesa, ou um sensor indutivo, por exemplo, numa posição fixa, quando existe ali uma posição fixa de posicionamento. Você vai colocar uma peça sempre no mesmo lugar. Seria um sensor de confirmação. Isso é necessário para fazer dupla verificação, double check. Então vamos fazer o caminho inverso agora, que é por onde a gente começou. Vamos avançar esse cilindro. A gente desliga a solenoide recuar e liga a solenoide avançar. Ao fazer isso, a válvula se desloca para cá. O caminho do ar pressurizado mudou, agora ele vai passar por essa via à esquerda. Então isso aqui se inverte. E aqui é a saída do ar que está dentro do cilindro para a atmosfera. Tá? Então aqui vai passar o ar pressurizado, vai entrar na câmara traseira e o cilindro começa a avançar. O que acontece em termos de sinal? O sensor de cilindro recuado cai, ele para de atuar, então a gente perde esse sinal. Em seguida, alguns milissegundos depois, a gente tem o sensor de cilindro avançado acionado, indicando que todo o movimento foi concluído. Esse é o mundo perfeito. Se isso acontecesse sempre, não precisaria desse vídeo. Por que eu estou mostrando isso que é tão óbvio, né? Esse movimento? Porque a gente tem que olhar a sequência e o que acontece aqui. Isso é importante, porque isso se repete dezenas de vezes numa linha de produção, numa máquina, às vezes dezenas de vezes, quanto mais na linha inteira. Então, qualquer variação aqui, ela provoca uma variação muito grande na máquina como um todo. Muitas vezes as pessoas ficam presas, com a atenção presa no inversor de frequência, no servoacionamento, às vezes até num CNC, porque é algo desconhecido, aparentemente mais complicado, e param de olhar para o cilindro hidráulico, para o cilindro pneumático, para as coisas que deveriam ser mais simples. Falam, não, isso é simples, isso está dominado. E muitas vezes é daí que vem o problema. Por quê? Vamos lá. Quais são os problemas possíveis aqui? Primeiro problema, um erro de software. Se você mandar ligar a solenoide recuar e a solenoide avançar ao mesmo tempo, é uma falha. A válvula vai ficar travada numa posição indefinida. E, ao fazer isso, ela vai parar aqui numa posição mais ou menos intermediária. Pode ser que ela se mova ou não. Mas, de qualquer forma, a corrente da solenoide vai ficar muito maior do que normalmente ela fica. Tá? Então, a solenoide aquece e pode queimar ao longo do tempo. Então, o primeiro passo é esse, falha de software. Segundo, erro possível aqui. Muitas vezes, o ar ele não está limpo, ele não está seco, ele não está com um sistema de lubrificação adequado. Então, ele começa a deteriorar a válvula por dentro. Tá? Você pode ter acúmulo de líquido aqui. E essa válvula pode começar a travar. Então, muitas vezes você liga a solenoide, a válvula demora a movimentar, ela começa a movimentar, ela engasga e depois, tac, vai para a posição. Mesma coisa para o outro lado. Então, vou mostrar como que a gente pode detectar esse tipo de coisa daqui a pouquinho. Outra situação muito parecida. Você deslocou aqui a válvula, esse conjunto aqui inverte, né? O ar agora vai vir para frente e o cilindro pode estar travando ou o cilindro ou a carga. Tá? Você pode ter alguma coisa aqui que cria uma certa resistência. E depois ele puxa de uma vez e bate aqui atrás. Então, essa é uma outra situação. Outra situação muito comum, sensores fora de posição. Por quê? Porque esse sensor aqui, ele é preso com um parafusinho minúsculo. E muitas vezes o pessoal não aperta com a chave correta, ou está pensando em outra coisa e aperta demais e espana. É muito fácil espanar a rosca, porque ela é muito simples. Ela é muito pequenininha. E o cilindro é uma coisa que cria vibração. Ele bate atrás e bate na frente, que não é o ideal. O ideal é você ter amortecedores, mas muitas vezes não tem. Então o cilindro começa a bater atrás e bater na frente.
Então essa vibração vai deslocando os sensores do corpo do cilindro de posição. Fora o mau posicionamento mesmo, às vezes a pessoa não sabe posicionar o sensor e coloca no lugar errado. Uma outra situação possível, imagina que você faz setup, você tira essa faca e coloca outra. Só que com a outra faca, ele tem que parar um pouquinho antes, ou parar um pouquinho depois. Existe um setup da sua ferramenta aqui na frente. Só que ao fazer isso, você ainda está dentro da zona do range aqui do sensor, mas você vai pegar ele mais na beiradinha, mais num extremo. Então qualquer variação que você tiver aqui na sua ferramenta vai fazer com que o sensor demore a atuar ou não atue. Por que eu estou mostrando isso? Lembra que eu falei que uma estribadeira automática ela faz um estribo a cada 5 segundos? Agora você imagina se existe ali um erro de software e você primeiro manda ligar as duas solenoides, depois manda desligar uma delas e a outra fica atuada. Você tem alguns milissegundos sendo perdido ali e um pico de corrente aqui. Depois, se essa válvula começa a engripar, começa a travar, ela demora para chegar na posição. Ela começa e trava. Pior, ela não faz isso sempre, ela faz isso de vez em quando. Então você tem ali um certo tempo do momento que você mandou acionar até o momento que a válvula efetivamente saiu do lugar. Próxima variável, a pressão do ar. Essa é uma variável grande. Por quê? Mesmo que você tenha um pressostato na linha, muitas vezes o pressostato está regulado errado ou ele é de propósito. A pessoa vai lá e regula ele errado. Porque se ele ficar regulado certo, a máquina para toda hora. Porque a pressão oscila demais. Você tem ali, não está bem dimensionado muitas vezes, e você tem vários cilindros que atuam ao mesmo tempo, e aí a pressão cai. Então no momento que a pressão cai, esse cilindro desacelera. Porque com uma pressão menor você vai ter naturalmente uma vazão menor e uma força menor no cilindro aqui. Tá? Então isso também faz com que esse cilindro oscile em termos de tempo de resposta. E a última situação, última não, são mais duas, seria o cilindro apresentar uma falha, um engripamento, travamento aqui, ou a carga. Então olha quanta variável a gente tem física, com exceção da primeira que é software, o resto é físico, ou ele é mecânico ou ele é elétrico em termos de posicionamento de sensor, que você tem na máquina por atuador, vezes quantos cilindros e quantas válvulas tiver na sua máquina. Isso é um problema, porque isso faz com que os tempos variem. Cada hora vai dar um tempo diferente. E muitas vezes você vai ver que o negócio, a máquina, a linha de produção está perdendo produção ou está parando e está entrando em modo de manutenção, está solicitando manutenção. E muitas vezes o pessoal fica sobrecarregado porque não faz o devido acompanhamento. Então eu vou ensinar hoje 4 passos bem simples para auxiliar o pessoal de manutenção. E de quebra a gente vai ter um aumento de produtividade da máquina. Ela vai parar menos e no período que ela estiver trabalhando, ela vai produzir mais. Entendemos aqui o ciclo. Qual que é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é medir, é olhar o que está acontecendo. Você pode fisicamente ir lá olhar, cronometrar, ou o que é melhor, você pode simplesmente montar um gráfico e verificar o que está acontecendo. Você pode colocar no gráfico as duas solenoides e os 2 sensores. Então, você não faz nada. Você deixa a máquina rodando do jeito que ela está. Você não altera nada. Você só olha, só monitora. Por quê? Com isso, você vai pegar 2 tempos que são extremamente importantes. E você vai verificar outras coisas. Quais são esses tempos? O tempo de você acionar a solenoide começa no momento que você manda acionar a solenoide até... Então, mandei avançar, certo? Vamos dizer que o cilindro estava aqui, vou começar de novo. Aqui é a condição de início. Então, ligou a solenoide, começa a cronometrar, começa a contar o tempo. No gráfico, né? Porque na mão você vai variar demais. Aí a gente tem o ar entrando aqui. Próximo evento que vai acontecer, esse sensor de cilindro recuado, ele vai desligar. Então, do momento que você mandou acionar a solenoide, até o momento que esse cilindro caiu, esse tempo é o seu tempo de start, é o tempo de início do seu atuador, é o tempo de resposta dele para iniciar o movimento. Se tiver lento demais, pode ter várias coisas aqui, pode ser uma variação de pressão, pode ser que o conjunto aqui na frente está muito pesado,
Pode ser que o sensor está fora de posição, ele não está onde deveria, ele poderia estar aqui na frente. Ops. Ele poderia estar aqui na frente, então o cilindro já começou a movimentar, mas o sensor ainda não caiu. Pode ser várias coisas. Então esse é o primeiro tempo, do momento que você acionou a solenoide até o momento que o sensor caiu, o sinal dele. E aí o cilindro continua avançando, geralmente ele vai bater aqui, vai parar um tempinho e vai destacar, vai cisalhar o material. E aí vai acionar o sensor de cilindro avançado. Esse é o segundo tempo, do momento que você acionou a solenoide até o momento que o ciclo foi concluído. Tá? Então você tem o início do ciclo e o final do ciclo. Com esses dois tempos, a gente consegue não só monitorar a saúde da máquina, como inclusive fazer ajustes finos e ter ganhos de produtividade. Como? Agora vamos voltar para o software. Aqui. Eu criei 2 pequenos blocos. Faltou falar uma coisa. Tá. Aqui. Esse bloquinho, eu vou mostrar ele aqui. Lembra que eu falei que muitas vezes isso aqui não foi bem projetado ou não tem a devida manutenção? Então quando você aciona esse cilindro, muitas vezes ele bate lá na frente e ele repica, ele faz esse movimento. Tá? Esse sensor do próprio cilindro pode estar solto e vibrar, ou o próprio cilindro ele pode bater e voltar e avançar novamente. Isso pode acontecer. Ou você não está olhando esse sensor, às vezes você está olhando esse sensor aqui na frente. E o conjunto mecânico aqui, ele pode repicar. O que é repicar no caso do sensor, tá? É o sensor ligar e desligar e ligar de novo muito rápido. Então aquele sinal que ele deveria ser de 0 para 1, né, para você aí do outro lado seria de 0 para 1, ele simplesmente vai para 1, cai para 0, vai para 1, cai para 0, vai para 1 e estabiliza. Então esse momento que ele oscilou é um problema. Primeiro porque a máquina está perdendo tempo. Segundo, porque ela está vibrando e o sensor está medindo essa vibração. E vibração é sempre um problema. Tá? E terceiro, porque dependendo de como o software foi feito, se não foi feito as devidas amarrações, esse sinal dispara outros movimentos. E às vezes quando ele cai e o outro movimento ainda não aconteceu, pode ser um problema porque ele pode disparar outro passo. Ou ele pode parar o passo anterior. Depende de como foi feito o software. Então, eu vou mostrar agora como que a gente detecta isso e como que a gente corrige. Bom, corrigir é fisicamente. Tá? Você vai ter que ir lá e analisar mecanicamente ou eletricamente e ajustar essas posições. Tá? A correção ela é física, mas o monitoramento, que aí é onde entra o olhar o que está acontecendo, a gente pode fazer dentro do software. Então, vamos lá. Então aqui, o que a gente tem aqui? Eu vou mostrar essa funçãozinha trabalhando, só para vocês entenderem. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vocês podem fazer a de vocês, isso aqui é o conceito. Aí vocês aplicam dentro da realidade de vocês aí. Então o que a gente tem aqui? A nossa função. Se vocês não sabem onde está ou o que é essa watch page aqui, a gente consegue acionar e monitorar variáveis numa lista aqui embaixo. Para você acessar ela, você vem aqui em View, Watch Page ou Alt 4, que vai aparecer aqui embaixo. E aí você pode pegar essas variáveis e reescrever elas aqui embaixo. Então, a gente tem aqui, deixa eu só, para não ficar confuso, eu vou deixar só o que precisa ser visto aqui. Aqui, só o que precisa ser visto para esse bloquinho de função, para evitar problemas. O que esse bloquinho faz? Esse bloco de função, algo muito simples. A gente põe aqui uma janela de tempo, então você tem ali um tempo de monitoramento desse sinal. Então uma vez que o sinal ligou, o sinal do sensor ligou, ele fica monitorando por um certo tempo para ver se esse sinal cai e volta de novo. Se ele cair e voltar, ele gera um bit de alarme que você pode usar ele para gerar um aviso e não parar a máquina, ou você pode até parar a máquina se for uma coisa crítica. Eu recomendo que você não pare a máquina. Eu recomendo que você gere um aviso. Para quê? Para que a máquina seja parada pela equipe de manutenção na hora adequada. A ideia aqui é fazer com que a máquina produza mais e não menos. Se você parar a máquina, ela vai produzir menos.
Se você indicar e mostrar que tem alguma coisa errada, ela vai continuar produzindo e aí no momento oportuno alguém pode ir lá e fazer a devida correção. Por exemplo, numa hora de almoço, tá? Então a linha de produção parou, a equipe de manutenção pode ir lá e fazer uma verificação. Então o que a gente tem aqui, nesse bloquinho? Muito simples. A gente tem uma entrada de tempo, é uma janela de tempo. A gente tem o sensor, que vai ser monitorado, esse sensor que vai ligar e desligar. E nós temos aqui uma variável do tipo error, que nós mesmos criamos, tá? É uma estrutura de dados que tem 3 itens. Ela tem um status, que é um bit indicando se está em falha ou não. Ela tem um ID, que é um código de falha. E ela tem uma mensagem, uma string de mensagem que a gente coloca para a gente mesmo. O programador coloca para a gente mesmo, para facilitar a nossa vida no desenvolvimento. E essa mensagem, esse ID, pode ser usado depois para mostrar no MHM se vocês quiserem. Mas a princípio, isso aqui é para auxílio ao programador. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu coloquei nesse ID a quantidade de vezes que ele repicou. Então se a gente vier aqui no sensor, tá aqui o sensor. Eu posso ligar o sensor e desligar e ligar de novo. Olha o que aconteceu. Ele gerou uma falha e disse que ele repicou uma vez, ou seja, além do momento da borda de subida inicial, ele caiu e voltou mais uma vez, dentro dessa janela de 10 segundos que eu coloquei aqui. Por que 10 segundos? Porque eu estou fazendo isso na mão, né? Na prática, você não vai deixar 10 segundos, você vai deixar algo em torno de 50 milissegundos, 100 milissegundos, depende. Se for um sensor muito rápido, se for um cilindro com movimentos muito rápidos, às vezes ele avança, faz alguma coisa e já tem que retornar, então o ciclo todo dele está na casa ali de 300 milissegundos, 500 milissegundos, você vai deixar uma janela de 50 milissegundos. Agora, se é um cilindro que avança e fica parado esperando outra coisa acontecer, depois ele recua, você pode deixar ali em torno de 500 milissegundos, 200 milissegundos, algo em torno disso. 500 acho que é muito, tá? Eu deixaria em torno de 100, 200 no máximo. Mas aqui eu ponho 10 segundos para a gente poder testar. Então, muito simples, ó. Eu vou fazer de novo. Liguei, desligou e ligou uma vez, desligou e ligou 2 vezes, desligou e ligou 3 vezes. Pronto. Tá aqui, ó. Ele indicou o alarme e me indicou quantas vezes aquele sensor repicou. E aqui na frente, eu coloquei o próprio sinal filtrado. Observa, ó. Vou zerar. Então aqui a gente tem o sensor, tem o bloquinho de função que detecta a falha, e aqui esse sinal aqui, daqui para frente, eu posso usar ele internamente no meu programa, se eu quiser, como sendo o sinal desse sensor filtrado por esse tempo. Ou seja, o sensor ligou, esse sinal vai ficar ligado no mínimo por esse tempo, tá? Então tem que tomar cuidado com a sua lógica, se isso não vai te atrapalhar. Então, ó, ligou, caiu, voltou, caiu, voltou, caiu. Olha lá, ele continua ligado, porque ele vai ficar ligado por 10 segundos. A hora que der os 10 segundos, ele vai cair. Pronto, zerou. Tá? Então, nesse caso, se fosse 100 milissegundos, talvez já atenderia. Então, você pode usar essa função com dupla finalidade. Ela pode filtrar o sinal para você e ela pode verificar se o sinal original possui algum problema. Se o sensor está mal posicionado, se tem um problema físico lá. Então, essa é a primeira funçãozinha que nos ajuda a evitar parada de máquina. E ela reduz o tempo de ciclo. Eu vou dar um outro exemplo. Eu não posso mostrar certas coisas que acontecem de clientes sem autorização deles, né? Então, vou dar o exemplo aqui para vocês. Vocês imaginam, isso aqui é uma outra máquina. Eu já fiz ela faz uns... vai fazer 20 anos. Mas está lá rodando até hoje. A gente tem aqui um magazine, um pallet, vários pallets ao redor da máquina, e ela recebe aletas de metal. Isso aqui anda numa corrente. Então você tem uma corrente girando e ela fica patinando aqui. Então ele vem, vocês devem ter visto isso já, ele vem, bate aqui num freio, num top, que não é travado, ele está num cilindro pneumático, ele faz isso e volta. E você tem um sensor aqui, né? O sensor aqui detectando a posição desse magazine para saber se pode liberar o próximo, se não pode, você faz uma fila. Então ele vem, bate e volta. Se isso aqui estiver bem ajustado, essa pressão, ele vai bater e parar. Simples assim.
Se tiver mal ajustado, o que acontece? Ele faz isso aqui, ó, ele bate, volta para trás. Bate, volta para trás. Faz que nem uma mola. E fica fazendo isso alguns segundos, até parar na frente do sensor, estabilizar, e aí a gente abre o cilindro e ele continua indo para a próxima estação. Ou ele recebe o que ele deveria receber aqui em cima para ir para a próxima estação. Isso é um problemaço e isso acontece direto, porque você ajusta, com o tempo isso daqui começa a perder o ajuste, ou alguém mexe, ou a pressão varia, porque é a própria pressão da linha, ou você tem variações mecânicas. Fato é que isso daqui acontece e o sensor vai ficar atuando e desatuando, atuando e desatuando. Enquanto ele não estabilizar, você não libera. E se você temporizar isso daqui é um problema, porque você acabou de aumentar o tempo de ciclo. Não deveria ser temporizado. Às vezes a gente faz para filtrar o sinal, mas esse é um problema, porque você acabou de aumentar o tempo de ciclo. Essa máquina tem um ciclo, ela faz 120 peças por hora. 180. Essa específica ela faz 180 peças por hora. Então a gente tem 3.600 segundos dividido por 180, são 20 segundos. 20 segundos por peça. 20 segundos por peça. Se ele bateu e voltou e levou ali 2, 3 segundos, é 2, 3 segundos a mais nesse tempo de ciclo. Entendeu? Mesmo que isso esteja acontecendo em paralelo com outras coisas que estão consumindo esse tempo, se de repente essas outras estações já estão liberadas, ele só está esperando esse sensor, o tempo de ciclo aumenta. E quando a gente está falando de uma peça de 20 segundos, 2 segundos são 10%. Faça essa conta anual. É 10% de perda de produção ao longo de um ano inteiro, 3 turnos por todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana e assim vai. Tá? Então, tá aqui um bloquinho muito simples que detecta o sensor repicando e a gente só diminui depois desse tempo aqui. E aí você usa ele para o que você quiser, você avisa na tela e o pessoal faz a devida correção. Ok. Outro bloquinho que eu fiz aqui, vou mostrar agora o funcionamento dele para vocês, é esse bloquinho de controle de cilindro. Você pode fazer o controle na mão? Pode, mas eu não recomendo. Um cilindro não é diferente de um servomotor, um servoacionamento, um inversor. Ele é um atuador. E ele tem determinados sinais e ele tem uma certa lógica de funcionamento. Se você conseguir encapsular isso dentro de um bloco, você pode simplesmente replicar esse bloco e usar em vários lugares no seu programa, um para cada cilindro. É muito melhor. E se você tiver que mexer, acrescentar alguma coisa, aumentar, sei lá, acrescentar um tempo, mexer num alarme, você mexe no bloco e você já ganhou isso para todos os seus cilindros na máquina ou na linha. Então o que nós temos aqui? Esse bloco tem uma habilitação. Por quê? Porque quando você apertar o botão de emergência, por norma, toda a linha deveria ser despressurizada. Então, se a gente voltar aqui. Se você bater emergência, essa linha aqui, antes de chegar na válvula, ela deveria perder pressão. E todo o ar que tem no sistema, inclusive dos dois lados aqui nas câmaras do cilindro, deveriam ser jogados para a atmosfera. Para quê? Para que não tenha como existir movimento físico, tanto do seu atuador como da sua carga, quando o botão de emergência está apertado, para não machucar ninguém. Ok? Então, uma forma muito simples de a gente resolver isso é aqui da nossa funçãozinha, criar uma habilitação. Então, se você derrubar essa habilitação, ele desliga as duas solenoides eletricamente e, além disso, fisicamente lá vai ter uma válvula de despressurização na linha que vai derrubar toda a pressão da linha. Então, a hora que você resetar o seu circuito de segurança, esse sinal de habilitar a faca ele entra. Então, ele entra aqui. Aí nós temos os sinais que vêm do software, vêm do programa, avançar e retornar. Nós temos os sinais dos sensores, então aqui ó, cilindro avançado e cilindro retornado. Nós temos o sinal que sai do bloco de função e vai para as duas solenoides, solenoide avançar e solenoide retornar. E aí a gente tem algumas coisas a mais. A gente tem uma saída de erro, para indicar uma falha nesse bloco, ou nesse cilindro, ou nesse circuito. Tá?
Então aqui a gente tem mesma coisa, mesma estrutura, esse bloco, esse erro, ele tem um status, um ID e uma mensagem. Eu não criei aqui uma entrada de reset. Para resetar essas mensagens, a gente tem que derrubar a habilitação e habilitar de novo. Muito simples criar aqui uma entrada de reset se for melhor para vocês. Eu prefiro dessa forma, por quê? Porque às vezes essa falha ela acontece e você não está vendo. Quando você vai monitorar, ela já aconteceu, já se corrigiu. Por exemplo, um sensor, um exemplo muito simples. Isso aqui, ó. Você tem dois sensores mal posicionados. Eles estão muito perto um do outro ou o cilindro é muito pequeno. Aí, a hora que o êmbolo está passando, ele aciona os dois sensores ao mesmo tempo. Isso é uma falha. Isso é um erro. Isso não deveria acontecer. Só que ele passou por aqui, ó. Passou e parou aqui na frente. Aí ele passou pelos dois e parou aqui atrás. Passou pelos dois e parou aqui na frente. Toda hora essa condição fica acontecendo, mas toda hora que eu vou olhar no software, que eu vou olhar no cilindro, só tem um sensor ligado. Eu não consigo pegar o momento exato. Então se eu deixo essa mensagem gravada, a última mensagem gravada, fica fácil de eu depurar o programa ou de eu verificar alguma coisa que está acontecendo, certo? Então vamos lá, só corrigir essa posição do sensor aqui. Tá. Então, a gente tem aqui esse error, status, ID e message que vai permanecer com o último erro que aconteceu. Não necessariamente ele está acontecendo nesse momento, tá? E aí aqui a gente tem um tempo máximo. Isso aqui é uma coisa muito simples e que resolve muitos problemas. Você coloca um limite de tempo para esse ciclo terminar. Basicamente é isso. Você ligou a solenoide, mandou avançar, ele vai ligar a solenoide avançar e vai esperar o sinal de avançado. Se esse sinal de avançado não chegar dentro desses 10 segundos que eu coloquei aqui, ele vai dar um alarme. E aí você usa esse alarme para parar a máquina, por exemplo. Por que ele não chegaria? Por aqueles motivos que eu falei no começo. A válvula pode estar travando, a pressão pneumática pode estar oscilando, está abaixo do que deveria e o pressostato está desregulado. O cilindro ou a carga travaram, tá? Ou o sensor está fora de posição. Tudo já aconteceu, foi para o lugar que deveria, ou o sensor está fora de posição. Ou uma outra situação, o sensor está queimado. Né? Um cabo rompido, alguma coisa do tipo. Está tudo no lugar, o sensor até acendeu, já aconteceu isso, eu já vi. Sensor indutivo, por exemplo, acender e o sinal dele não enviar. Não é o mesmo circuito interno que acende o LED e que envia o sinal. Às vezes ele está acendendo o LED, mas o sinal não está chegando lá no CLP. Porque o sensor está com problema. Você colocar um tempo limite ajuda muito. E o que mais que a gente tem? Os tempos. Que tempos? Aqueles tempos medidos. Olha ele aqui, ó, aqui embaixo. Os tempos de start avançar, total avançar. Start retornar, total retornar. O que é o start? É do momento que eu acionei a solenoide. Vamos lá no nosso croquisinho. Do momento que eu acionei a solenoide até o momento que esse sensor foi desatuado. O primeiro sensor aqui, o sensor de recuado, ele foi desatuado. Isso aqui é o nosso tempo de start. Qual que é o tempo total? É do momento que eu acionei a solenoide até o cilindro chegar lá na frente e acionar o próximo sensor. Ok? Isso é o total. Aqui. Vou voltar. Mesma coisa para retornar. Com esses tempos, a gente pode fazer o ajuste fino da máquina e a gente pode monitorar variações físicas, variações mecânicas na máquina. Muito simples. Olha só que legal. Você consegue monitorar tudo na sua máquina dessa forma. Vamos testar aqui, vamos ver o que acontece. Então vamos mostrar o funcionamento. Já está habilitado. Então, nesse caso, vamos dizer que ele já está retornado. Eu vou deixar ligado aqui o sensor retornado, tá? E aí, o que a gente vai fazer? As duas solenoides estão desligadas. Aqui, ó, solenoide retornar e solenoide avançar. Puxa, essa solenoide retornar, ela vai me gerar confusão nessa posição. Aí, então eu tenho comando avançar, comando retornar. O sinal de cilindro avançado, o sinal de cilindro retornado. Fica mais fácil, fica mais lógico para mim. Então, vou mandar avançar. Liguei a solenoide avançar. Primeira coisa que acontece é desligar o sinal do sensor retornado e depois ligar o sinal de avançado. Nesse tempo que eu levei para acionar esses sinais, olha lá, nosso bloquinho de função já fez a devida medição. Ele levou quase 4 segundos
do momento que eu liguei a solenoide até o momento que o primeiro sensor foi desligado. E levou 6 segundos para completar o ciclo, que é eu mandei avançar e ele recebeu o sinal de avançado. Agora vamos fazer o inverso, né? Vamos fazer o cilindro retornar. Eu primeiro desligo essa solenoide e ligo a que manda retornar. Aí ele vai desligar o sinal do cilindro avançado e vai ligar o sinal do cilindro retornado. E aqui estão as medições dos tempos. Vamos provocar uma falha? Vamos lá, deixa eu tirar esse tempo aqui. Vamos provocar uma falha? O que eu vou fazer? Um erro de software. Eu vou ligar as duas solenoides momentaneamente ao mesmo tempo. Liguei e depois desliguei a outra. Aí ele caiu o primeiro sensor e ligou o outro. Porém, ele ficou registrado aqui embaixo. Olha lá. Registrado aqui embaixo. Um ID 1 e é uma falha de lógica. Comandos avançar e retornar enviados ao mesmo tempo. Por que o status não ligou? Porque eu fiz da seguinte maneira. Quando for uma falha efetivamente, aí ele vai ligar o status. Quando for um warning, apenas um aviso, ele não vai ligar esse status. Aí eu posso usar esse sinal de status para parar a máquina ou não. Nesse caso, eu não deveria parar a máquina, eu deveria avisar que tem um erro de software. E aí, em algum momento, alguém de manutenção ou o pessoal de engenharia deveria verificar o que está acontecendo e por que os sinais não estão intertravados. Eu estou recebendo o sinal de avançar e retornar ao mesmo tempo. Mas o meu bloco de função ele protege a parte física. Observe o que acontece. Eu vou fazer de novo. Aqui, aí dá para a gente olhar aqui em cima. Ó. Deixa eu ver onde vê esse verdinho, né? Mas ok. Então a solenoide avançar está ligada, ó, true. A solenoide retornar está desligada. Mesmo que eu ligar as duas solenoides ao mesmo tempo, ele vai manter só uma saída ligada. Vamos lá. Mesmo que eu ligar os sinais de avançar e retornar ao mesmo tempo, a solenoide em si estão intertravadas dentro desse bloco. Ele nunca vai mandar os dois sinais ao mesmo tempo. Então ele faz a devida correção aqui dentro. Ok? Então se eu vier aqui, ó, e mandar avançar, ó, os dois estão ligados ao mesmo tempo, ó. Porém, ele derrubou as duas solenoides. Se eu mandar agora retornar, ó, deixar só o retornar, aí ele liga a solenoide retornar. Então aí aqui eu só preciso fazer o devido intertravamento dos sensores aqui. Os sinais dos sensores têm que entrar na sequência certa. O que seria um alarme efetivamente? Um travamento. Vamos dizer que agora, ó, a gente está com ele em falso e aqui está em true. Está em falso, aqui está em true. Você vê, ó, é uma falha desse software. Ele não atualiza aqui, ó. Ele atualiza o online, mas ele não atualiza o modify. Não sei se eu posso chamar de falha. Vou falar que é uma característica do software. Ok. E se eu desligar esse e ligar esse e o cilindro não avançar e não retornar por mais de 10 segundos? Vamos ver o que acontece? Daqui a pouquinho ele vai trocar esse alarme aqui, ó. Olha lá. Agora ele deu um alarme de verdade. Esse é um alarme que pararia a máquina. ID 65, tempo máximo para avançar atingido. Então eu mandei avançar e até agora ele não chegou. Então eu posso usar isso aqui para parar a máquina. Ah, eu não quero parar a máquina, eu ignorei esse alarme. Ok, então posso vir aqui, acionei. Ele continua acionando as saídas, ó, mesmo com o alarme lá. Então você pode optar por ignorar isso aqui, só que ele vai continuar lá até que aconteça um outro alarme para sobrepor esse aqui, ou um outro aviso, ou até que você derrube a segurança, ou derrube a habilitação. Vou derrubar a habilitação, ó. Ele zera tudo. Aí eu vou, habilito novamente, ele aciona de novo a solenoide e deixa a minha saída de falha limpa. Com esse bloquinho, o que nós fazemos? Nós conseguimos monitorar o que está acontecendo através dos tempos. É possível fazer isso através de gráfico? É, vamos fazer. Vou mostrar. Eu deixei aqui um... Ops, cadê você? Aqui. Então, nós temos aqui um data trace. Eu não mostrei como se faz gráfico ainda, né? Vamos mostrar? Ok. Ok, vou ensinar vocês a criar um gráfico
para que vocês possam monitorar. Vocês podem não usar nem o bloco, mas vão pelo menos monitorar o programa. Vocês vêm aqui, ó, vem em Data Trace Settings, Data Trace Settings do CLP. Existe o Data Trace Settings também do servo, do eixo. Não é esse que eu quero, viu? É o do CLP, esse aqui na árvore principal. Crio um Data Trace, então esse aqui eu vou monitorar o cilindro pneumático. Dou 2 cliques. Ele vai me abrir aqui. Esse é o padrão. Tá? Então eu vou vir aqui embaixo, ó, nesse sinalzinho de mais, e vou adicionar um que ele chama de target. Alguns chamam de pena. É a variável que eu quero monitorar. Essa variável é essa aqui, ó. Eu quero monitorar as duas solenoides e eu quero monitorar os 2 sensores. Eles só existem nesse programinha de teste, tá? Então, esse programinha de teste, esse aqui, ó, ptestes dentro de TDD. Então, eu vou vir aqui, ó, ptestes, ponto, eu quero monitorar solenoide avançar, avança a faca. Crio mais um, ptestes, ponto, solenoide retornar faca. Vou criar mais um, mesma coisa, tá? Clico lá, né? ptestes, ponto, agora eu quero o sensor, faca avançada. Esse é o sensor. E o próximo, ptestes, é o sinal que eu estou simulando do sensor de faca retornada. Só isso. Então eu tenho aqui 4 variáveis que eu vou monitorar, ok? Ó, mas aí o meu gráfico vai ficar muito pequeno. Uma vez que eu já configurei eles aqui, eu posso sumir com essa tabelinha. Eu clico aqui, ó, em Show Data Table. Se eu desabilitar isso, ele some com a tabela de dados, ou com aquela tabela, não sei se Data Table seria o nome correto, né? Seria a tabela de variáveis. Dados seriam os dados adquiridos aqui pelo gráfico. Aí o que nós temos aqui? Tá? Eu vou usar o HiScan como meu tempo padrão. A gente vai fazer uma leitura de 10.000 HiScans. Deixa eu só ver quanto tempo está esse HiScan. Senão vai levar uma eternidade, né? 4 milissegundos? Ok, então vai ser 4 segundos é pouco. 4 segundos é pouco. Então eu posso ir no Low Scan aqui se eu quiser. Não, vou deixar no High Scan porque esse ptestes está no High Scan. Então 4 segundos é pouco. Vamos pegar 12 segundos, 30. 1, 2, 3, 30.000 pontos. Ah, não vai deixar, não tem memória suficiente. 2, 2, 3. Não tem, 12, 2, 3. 10, 2, 3. Só tem 10.000 pontos. Tá bom. Então o que a gente vai fazer? Vamos usar o Low Scan. Com o Low Scan, a cada 10 milissegundos, vamos pegar 10 segundos de gráfico. Então, 1.000 pontos. Não temos trigger, o trigger eu vou fazer na mão. Aí o que a gente vai fazer? Deixa eu preparar ele aqui embaixo. Tá em true. Ok. Então eu vou acionar os comandos aqui embaixo nas variáveis e o gráfico vai fazer a leitura aqui na frente. Então, eu quero ver o gráfico enquanto ele está fazendo o trace. Eu vou dar um Start Trace. Num gráfico de verdade, a gente colocaria aqui a condição de trigger, ou seja, a condição que vai fazer o início do gráfico acontecer. Aqui, eu vou dar o trigger manualmente. Você pode fazer isso também, mas manualmente você vai ficar, cada hora ele vai pegar numa posição diferente. Então é melhor você configurar uma variável, ou uma entrada, ou a própria solenoide. A hora que essa solenoide ligar, ela é o trigger, entendeu? Eu vou vir aqui. Liguei. Então eu vou desabilitar essa solenoide, habilitar essa. Desabilitar esse sinal de sensor, habilitar esse. Vou fazer o contrário agora. Desabilito esse, habilito esse. Desabilito esse, habilito esse. Tá, já estourou o meu tempo. Deixa eu juntar os gráficos aqui. O que a gente tem aqui? Vamos voltar na nossa tabela de dados que fica fácil de analisar, ó. Solenoide avançar, é a primeira. Solenoide retornar, sinal de avançado, sensor retornado. Então a gente tem aqui
Aqui, daqui até aqui, ó, uma preparação, porque a solenoide que estava mandando avançar, ela caiu. E aqui ligou, aqui embaixo começou o ciclo de retornar o cilindro. Ops. Tá. Aqui. Esse tempo aqui a solenoide retornar ligou, e aqui o sensor de cilindro avançado caiu. Esse tempo é o que eu chamei lá de Start Time. Então a gente tem aqui ó, no nosso DX 1381, algo em torno de 1.3 segundos no retorno. Aqui ó, 1384, muito próximo. E o meu tempo final, o meu tempo total é do início aqui, de quando a solenoide ligou até quando o sensor de avançado atuou. Então a gente tem aqui 2.681 milissegundos, 2.680, aqui 2.6 segundos, viu? Funciona. Só que aqui é de forma gráfica, para fins de manutenção e monitoramento, e aqui você já implementou dentro do software esse monitoramento, ok? Então, quando eu falei lá no nosso primeiro passo, eu até esqueci de mencionar os outros passos, né? Tá. Então, o primeiro passo é medir. Medir como? Você vai lá, olha o seu sistema, vem aqui e gera um gráfico. Isso é medir. Ou vários gráficos e acompanha essa evolução, né? Acompanha para ver se ele está mantendo sempre os mesmos tempos. Próximo passo, segundo passo é ajustar. O que você vai ajustar? Você vai ajustar fisicamente as posições dos sensores. Você vai ajustar a pressão, vai verificar se ela não está oscilando demais. Você vai ajustar a sua ferramenta, os seus fins de curso para não ter movimento à toa, para fazer o movimento apenas o necessário. Vamos dizer que ele cortou o material e ele está indo até lá na frente. Às vezes não precisa, ele poderia parar aqui, ó. Parece que não, mas isso aqui são alguns milissegundos a menos. Esses alguns milissegundos a menos, como eu falei, ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, fazem muita diferença, tá? Então ele poderia estar parando aqui, por exemplo. Ok. Então isso é a parte de ajuste. Ajuste físico na máquina e ajuste em termos de software se você tiver algum erro ou tiver alguma coisa esperando ou tiver alguma coisa que você possa melhorar. Você mede e depois você ajusta. Depois que você mediu e ajustou, a máquina vai rodar melhor. Ela vai rodar num tempo menor. Aí qual que é o próximo passo? É o primeiro que eu comecei, na verdade. Comecei fora de sequência. Você mediu, você ajustou, ela ficou rodando bem. Agora você tem que monitorar. O que é monitorar? É continuar medindo de forma contínua. É por isso que eu criei esses tempos. É por isso que eu criei esses alarmes. Então é por isso que eu criei um function block com monitoramento do que está acontecendo. Ele vai me indicar se tem erro de software, ele vai me indicar se tem uma variação em termos de posicionamento do sensor, e ele vai me indicar se tem uma variação de carga, inclusive. Porque eu estou medindo o tempo, se esse tempo começar a oscilar, que tem alguma coisa no atuador oscilando, ou na válvula ou no atuador. Isso também serve para acionamentos elétricos, tá? A linha de raciocínio é exatamente a mesma. E, por último, uma vez que eu tenho isso sendo monitorado, eu posso automatizar. Aí eu posso gerar falhas, ou eu posso gerar um histórico, e depois de tempos em tempos eu analiso esse histórico, que ele vai me gerar um gráfico. Imagina, aqui é um ciclo, estou mandando o cilindro retornar. Mas eu poderia, por exemplo, tirar um gráfico de um histórico desses tempos. Imagina que ele vai ter que estar lá, ele levou 300 milissegundos para avançar, levou 400 para retornar. Então ele vai ficar avança em 300, retorna em 400, avança em 300, retorna em 400, e assim vai. Se de repente você tem lá 600 milissegundos num certo movimento, tem uma coisa errada. Ou se o seu normal é 300 e 400 e de repente ele está trabalhando com 801 segundo, 800 milissegundos em 1 segundo, esse tempo a mais está errado, tem alguma coisa errada. Muitas vezes alguém foi lá e mexeu na regulagem do cilindro, ele fechou a reguladora de fluxo. Ou alguma outra coisa ali que está fazendo com que o cilindro vá mais devagar.
Então, se eu tenho isso medido e registrado, eu consigo monitorar e acompanhar, inclusive gerar alarmes ou até parar a máquina se estiver fora do tempo. Entendeu? Parece que não, mas isso faz muita diferença. Eu já tive máquinas onde a gente conseguiu ganhos de 10, 15, 20% de produtividade sem mudar absolutamente nada, só olhando, ajustando e monitorando, tá? Basicamente fazendo isso. E esse é o segredo simples de você fazer dinheiro sem investimento com equipamento. Você quer esses blocos de função aqui? Vocês querem eles como referência? Se vocês quiserem, eu vou fazer o seguinte. Acho que eu já até imprimi ele aqui, ó. Eu imprimi para PDF o conteúdo. Deixa eu abrir aqui, acho que fica mais fácil. Isso. Virou 13 páginas, não é muita coisa. Aqui são as variáveis que foram utilizadas para os testes. Aqui esse programinha de teste das function blocks. E eu não quero entrar nesse momento para explicar a function block por dentro, que ela é muito simples, mas você daria outro vídeo. Então eu imprimi o conteúdo dela aqui, com a inicialização da function block, a parte de execução, o tratamento de erros com os devidos alarmes e a finalização e atualização de saídas. Então essa aqui é aquela function block dos cilindros, né? Cilindro pneumático aqui do lado, ó. E aqui a outra que é aquela verificação do sensor. Então aqui são as variáveis que são usadas. E aqui, ó como ela é pequenininha, ó, bem pequenininha, uma função. Mas se vocês quiserem ela dessa forma, porque daí vocês podem implementar ou usar como referência em qualquer software de qualquer CLP, né? Não necessariamente Onron. Você pode ler e reescrever isso em qualquer outro software. Se vocês quiserem esse arquivo PDF, coloquem aí nos comentários "eu quero" e eu mando o link para vocês baixarem, tá bom? Bom, espero que tenham gostado, que tirem proveito dessas informações e tenham todos uma excelente semana.